É chocante tudo que foi feito, não dá para minimizar o fato, né? Houve um tipo de relação entre juiz e procuradores absolutamente antiética e absolutamente fora de qualquer padrão de legalidade, né? Que demonstram absoluta imparcialidade do juízo em relação a pessoas, vamos dizer, ao Lula e outras pessoas, né, do PT, inclusive, mostram a adoção de atitudes judiciais ou a pretensão de adotá-las com finalidade política, o que é gravíssimo, para interferir em eleição, inclusive, né? Mostra o juiz interferindo em medidas investigatórias, o juiz debatendo decisões judiciais com o Ministério Público, sem presença dos advogados. Ou seja, primeiro, o processo contra Lula, isso aí demonstra absoluta nulidade. Se o processo contra Lula for mantido, o sistema judiciário brasileiro demonstra ausência absoluta de seriedade, absoluta de imparcialidade, demonstra absoluta ausência de cumprimento mínimo da Constituição, e não só da Constituição, de normas básicas de civilização. A coisa ficou muito séria, quer dizer, nós temos agora provado documentalmente a parcialidade do juiz Moro. O juiz foi absolutamente parcial e os procuradores agiram politicamente, né? O que é muito grave. Agiram não vamos dizer, no exercício da sua competência legal, mas com um desvio de poder. Agora, o problema, essa documentação foi obtida aparentemente de forma ilícita, né? Então eu não creio que seja uma documentação apta a gerar criminalização de ninguém, né? Ou seja, uma documentação que não pode gerar consequências criminais, de sanção criminal, para nenhum procurador, nem juiz, né? Senão, eles deveriam ser punidos, né, por vários crimes, né? Mas como não é o caso, agora isso não significa que essa documentação não deva beneficiar réus. São coisas diferentes, né? É óbvio que ela deve beneficiar os réus que estão envolvidos em todos os inquéritos e processos que essa documentação atinja, né? Vamos dizer que isso atinge. Então, um deles é Lula, né? Eu acho que a atitude decente do sistema de justiça brasileiro é a anulação imediata de todos os processos, né? Em que haja demonstração que houve parcialidade do Ministério Público e do sistema de justiça. Acho que seria eticamente adequado, no plano ético, afastamento desses procuradores das suas atividades em Curitiba, designação para trabalhar em outro lugar, né? Acho que seria o mínimo para poder dar uma resposta à sociedade, né? Vi que o Ministério Público lançou uma nota ontem reagindo contra a divulgação, mas é estranho, porque quando foi divulgado, por exemplo, a conversa entre Dilma e Lula, não sei se você se recorda disso, mas Lula. Claro, a gente lembra sim, e está citado inclusive na reportagem aqui do Intercept também, né? Então, por exemplo, o Deltan Dallagnol defendeu como sendo, e o próprio Moro, como sendo algo de interesse público. Várias vezes foram defendidos, vamos dizer, divulgação de conversas, às vezes até privadas, entre as pessoas, divulgando que haveria interesse público. Esse caso é de interesse público imenso. Então, a divulgação do jornalista não tem nada de ilícito. Se houve algo ilícito, eventualmente de quem vazou, mas eventualmente, vamos ver, porque se foi algum interlocutor da conversa, por exemplo, eu acho que não é ilícita a divulgação e não é ilícita a obtenção da prova. Eu posso divulgar conversas que eu participei. Sim. Então aí, nesse caso, inclusive, serve como um fundamento para poder punir as pessoas. Serve como prova, né? Então, aparentemente, houve uma ilicitude, porque há uma suspeita de que tenha sido hackeado, né, os telefones das pessoas, né? Sim. Se foi isso, realmente, mas se foi aí houve interceptação telefônica, o que é um modo ilícito de obtenção da prova. Mas se foi um interlocutor da conversa, por exemplo, que vazou, não, eu posso divulgar as conversas, porque se eu estou divulgando e tive conhecimento de crime, eu posso divulgar. Isso é crime que foi feito, né?
Então, ainda mais no caso desse, que envolve eleição para presidente da República, interesse público intenso, prisão de líderes políticos, né? Eu creio que, bem, o jornal aí, o site anuncia que vão ser mais documentos, né? Vamos aguardar para ver todos os documentos que compõem essas matérias, mas de qualquer forma é gravíssimo que já foi divulgado, né? Creio que coloca em xeque perante a opinião pública internacional o Estado brasileiro, né? A democracia brasileira, o sistema de justiça brasileiro, não acho que dá para ficar minimizando isso, né? Perfeito. Glauco, vamos participar aqui também da conversa. Glauco Faria também, Serrano. Bom dia, Serrano. Bom dia, Serrano. A gente, como você bem lembrou da questão da gravação, né, que foi vazada entre o ex-presidente Lula e a então presidenta Dilma Rousseff, aquela gravação mesmo o seu vazamento feito de forma ilegal, serviu como base para uma decisão grave do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que impediu a posse do ex-presidente Lula como ministro, inclusive citando essa gravação como um dos fundamentos na sua decisão. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que mesmo sendo que tenha havido aí, no caso, uma interceptação telefônica ilegal, isso vai servir, por exemplo, para se pedir, como você disse, a nulidade do processo do ex-presidente Lula e também de outros réus? Não por isso. É por uma razão de garantia constitucional. O que a Constituição proíbe é o uso desse tipo de documentação para fins de punir alguém, não para fins de beneficiar um réu que está sendo punido. Deu para entender? Sim. Então, no caso... o direito reage de forma diferente em relação à prova obtida que beneficia o réu e à prova obtida que criminaliza alguém. Para criminalizar alguém precisa ser obtido de forma lícita. Para beneficiar alguém não necessariamente. É o fato, o conteúdo material, a verdade material interessa mais aí do que o aspecto formal, né? Para beneficiar. Então eu creio que não há o que fazer. Quer dizer, veja, é um caso sério isso. Assim. O elemento civil, eu já tenho denunciado, vocês aí têm às vezes acompanhado, né, as declarações há muitos anos. O meu pós-doc é sobre esse tema, um pós-doc anterior à Lava Jato, em que eu já denunciava que na América Latina processos, investigações e também impeachments, né, têm sido usados como medidas de exceção, com a finalidade, com a aparência de medidas democráticas e jurídicas e conteúdos político-tirânicos. Para mim a tese é muito bom, porque é demonstração material da existência do fenômeno, né? Mas assim, exatamente o centro dela é dizer que era o sistema de justiça o produtor dessas medidas, né? Então, assim, nesse ponto, quer dizer, eu tenho há tempos denunciado isso, que o processo contra Lula é uma fraude, né? Mas isso como era uma fraude, essas afirmações eram no campo teórico-jurídico, no campo de você fazer observação do processo e observar sinais, por exemplo, que o juiz era, vamos dizer, um juiz parcial. A mídia colocava o Moro na capa de uma revista contra o réu, num pugilato, lá numa cena de pugilato, a Veja, acho que fez isso. Então, era nesse sentido. Agora, isso aí é prova direta, material, eu ainda estou meio estupefato que isso aconteça, quer dizer, que exista isso, né? Agora... Não, desculpa, quer dizer, pode concluir seu raciocínio, eu já tenho outra pergunta aqui. Não, então, é algo que não tem sentido. Eu não entendo como as pessoas querem se defender disso, assim. Devia pegar o banquinho, como fala aquele apresentador de televisão, pegar o banquinho e sair de mansinho, porque não tem como se defender, não tem... o juiz tem esse tipo de contato com o Ministério Público, anunciar o que vai decidir, debater as consequências de sua decisão, planejar, né? Chegar com o procurador e planejar, articular estratégia. Esse absurdo. O juiz não agiu como juiz. O processo é totalmente nulo. Exato. Né? Vamos falar um pouquinho do Moro. A gente estava falando dos procuradores, estava recomendando, né, que realmente eles se afastassem, né, obviamente. Agora, e o ministro Sérgio Moro, né? O que você imagina que ele deveria fazer? Ele já contestou. Ele já contestou. Eu sugiro o afastamento dos procuradores, que é uma medida de bom senso, uma medida ética, não por uma razão disciplinar,
Tá. Porque para saber se pode ser punido ou não, nós temos que ver qual a origem desses documentos, se a origem foi lícita ou ilícita. Como eu falei, por exemplo, se foi um dos interlocutores da conversa que vazou, a prova é lícita. Serve como prova em juízo. Se foi hacker que realmente fez, como está falado na carta do Ministério Público, o Ministério Público afirma, não sei com que base ele afirma isso, não sei de onde ele tira isso, já fez a investigação, já sabe, e não falou nada para o público brasileiro? Exato. Do conteúdo do que descobriu, numa coisa tão séria desse tipo, né? Eu suspeitei um pouco disso, quer dizer, tudo bem, foi hackeado, mas ao ser hackeado, toma contato com esse conteúdo e não anuncia ao público brasileiro? Anunciou tanta coisa, né? Falando que era de interesse público, tantas coisas privadas dizendo que era de interesse público, a própria conversa do Lula com a Dilma, e esse assunto não divulgou para ninguém, né? Porque se afirma que foi hackeamento é porque já tem certeza, já fez alguma investigação, né? Então é estranho de qualquer forma, mas vamos dizer, se for hacker, a prova é nula. Aí tem, vamos dizer, eles não podem ser punidos, os procuradores aí, nem disciplinarmente. Mas se for interlocutor, pode sim, a meu ver. A prova é válida e eles devem ser punidos, criminal e disciplinarmente. Aí é grave, aí eu acho que tem que, a meu ver, assim, tem que ser ouvido, tem que dar direito de defesa, verificar o que vai ser o conteúdo da decisão lá na frente, mas em tese e em princípio podem ser punidos com sanções graves, né? Agora, o que eu estou sugerindo é uma questão ética, não é uma questão... o procurador é inamovível, se ele quiser ele não precisa sair dali, né? É uma sugestão assim, de bom senso. Eu acho que os procuradores devem sair dali. E o Moro? Essa função que eles estão. O Moro, ele está com o ministro da Justiça, é uma função política, ele já saiu do judiciário, entendeu? Ele não está mais no exercício daquela função, né? Agora, vamos dizer, se vierem mais coisas, o que já veio é sério, quer dizer, vamos dizer, as gravações vão denotando uma participação política do juiz que interferiu na eleição, aparentemente. Ela buscou interferir, da equipe lá da Lava Jato, mostrou um contato indevido dele. Eu acho que também era o caso dele se afastar da função de ministro, porque o caso é muito grave, né? Eu não conheço caso mais grave na história do judiciário brasileiro.